De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o cardiologista Dr. Fernando Nobre. Estamos falando a respeito da hipertensão. Agora, doutor Fernando, o que é uma pressão normal? O que é considerado um hipertenso? Como que é feita essa classificação? De maneira geral, se não houver nenhuma situação que estabeleça maior risco e que a pressão por isso tenha que ser menor, indivíduos adultos devem ter uma pressão menor do que 14/9. Certo. Se houver condições, vamos dar um exemplo, se o indivíduo for além de hipertenso, também diabético, ele deve ter um nível de controle de pressão mais rigoroso. Então, nesse caso, se o indivíduo já tiver 13/8, ele já tem um nível alterado. Entendi. E uma outra coisa que é curiosa é a questão da pressão baixa. Que as pessoas usualmente se preocupam muito. Está muito claro, está muito bem definido hoje que quanto menor for a pressão, desde que ela seja bem tolerada, melhor será do ponto de vista prognóstico para doença cardiovascular. Olha só. Então, a pressão só é considerada um valor baixo, e a gente não tem estabelecido qual é esse nível. Deve ser de pessoa para pessoa. Por essas razões, Sim. pessoa a pessoa e tolerabilidade a esse nível de pressão. Se você conseguir viver muito bem com 9/6, ótimo, você está em um risco muito baixo. Ótimo. Eu morro. Hoje, qual é o tratamento realmente eficaz para o hipertenso? Primeira coisa, mudança de estilo de vida. Certo. Quem está fazendo coisa errada precisa fazer certo. Esse é o que se chama de, no passado se chamou de tratamento não medicamentoso. Quer dizer, Certo. é tratamento, mas não é com remédio. Ótimo. Primeira coisa, isso para todo mundo. Hipertenso ou não, mas para o hipertenso também. Na pior das hipóteses, no pior cenário, se ele não conseguir controlar a pressão, ele vai precisar de muito menos remédio, ele vai ter possibilidade de usar número de medicamentos em menor quantidade. Feito isso, não se conseguiu o adequado controle, você tem uma série de medicamentos que devem ser compostos artesanalmente, eu digo, pelo menos. Isso é Para super cada importante. pessoa tem um remédio, uma dosagem, o bloqueio de um desses mecanismos que é, em geral, mais prevalente numa pessoa em relação à outra, e aí o tratamento medicamentoso é estritamente relacionado a uma ação médica. O indivíduo deve. Agora, o grande problema é medir pressão para saber que é hipertenso. É. O hipertenso, mas eu queria te fazer uma perguntinha. O hipertenso, você acha que tem que ter uma assiduidade na medição da pressão? Não, ele tem que ter a assiduidade no uso dos medicamentos e no controle periódico. Isso é muito claro na medicina atual. Agora, depois que ele está com o diagnóstico feito, isso não tem dúvida que ele precisa continuar dessa forma. Certo. Mas o problema é antes disso, porque a hipertensão tem um problema. Ela não dá sintomas. É. Contrariamente ao que a maioria das pessoas diz que tem dor de cabeça, que tem tontura, que tem mal-estar, isso não é verdadeiro. O indivíduo só vai ter sintomas se eventualmente ele já tiver repercussões da hipertensão no organismo. E aí ele pode ter vários sintomas diversos. Entretanto, como não traz sintomas e as pessoas usualmente não têm o hábito de serem avaliadas e ter a pressão medida, elas não vão ter diagnóstico. E tardiamente vão ser diagnosticadas quando muitas coisas já aconteceram. Não é raro que você veja pessoas na clínica, no consultório, irem aos 65 anos ao médico e dizer: eu, graças a Deus, nunca fui ao médico. Que Nunca beleza, precisei. né? E aí beleza. ela pode ter 15 anos de hipertensão não tratada, já com repercussões. Com sequelas sérias, né? Então, o grande alerta é medir a pressão. É um procedimento barato, simples, Tranquilo. qualquer unidade básica de saúde faz a custo zero e periodicamente fazer essa avaliação. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor Fernando? Tenho certeza que esclareceu muito, ajudou muitas pessoas em casa, né, Zezé? Principalmente eu aqui, gente. Mas o principal é parar de fumar. É verdade. Beijo. Tchau, gente.
Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.